Um milionário visita sua ex-esposa e vê suas filhas gêmeas chorando enquanto limpam o chão da casa impecável. Ao tentar se aproximar, uma delas lhe entrega um bilhete que diz: "Ela nos tranca no porão quando choramos." Ele fica perturbado. Que tipo de mãe faz isso? O que ele decide fazer deixou a todos em choque. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol se punha no horizonte, quando Rafael Montenegro estacionou seu Range Rover na entrada do Hospital Santa Clara. As paredes cor de creme do edifício pareciam ainda mais imponentes contra o céu alaranjado de São Paulo. Seus dedos tamborilavam nervosamente no volante enquanto observava o movimento de pessoas entrando e saindo do local. 5 anos haviam se passado desde a última vez que pisara naquela cidade. O executivo de 38 anos ajeitou a gravata italiana e passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, um reflexo do estresse acumulado nos últimos anos à frente de sua empresa de tecnologia. O sucesso profissional tinha cobrado seu preço, não apenas em seus cabelos prematuramente grisalhos, mas principalmente em sua vida pessoal. "Seu Miguel, pode estacionar o carro, por favor?" pediu ao manobrista que se aproximou. Enquanto caminhava em direção à entrada principal, memórias involuntárias o assaltavam. Naquele mesmo hospital, há 12 anos, suas filhas gêmeas, Laura e Sofia, haviam nascido. A felicidade daquele momento contrastava amargamente com a situação atual. Não via as meninas desde o divórcio há 5 anos. Na recepção, identificou-se e seguiu para o quarto onde sua mãe, Dona Helena, estava internada. A senhora, de 65 anos, havia sofrido uma queda e precisava de cuidados especiais. Ao entrar no quarto, encontrou-a dormindo serenamente. Sentou-se na poltrona ao lado da cama e segurou sua mão enrugada, sentindo o peso das escolhas que o haviam mantido distante por tanto tempo. "Rafael, meu filho", murmurou Dona Helena, abrindo os olhos lentamente. "Você veio mesmo." "Claro que vim, mãe. Devia ter vindo antes, me desculpe. O importante é que está aqui agora." Ela apertou sua mão com uma força surpreendente para alguém em sua condição. "Você viu suas meninas?" Rafael sentiu um nó na garganta. "Ainda não, mãe. Você sabe que há uma ordem de restrição." "Ordem de restrição nenhuma justifica um pai ficar longe das filhas por tanto tempo." Ela o repreendeu suavemente. "Elas precisam do pai, Rafael. Algo não está certo. Teresa, minha amiga da igreja, me disse que viu as meninas outro dia. Elas pareciam diferentes, abatidas." O coração de Rafael acelerou. Teresa era uma senhora respeitada na comunidade, conhecida por sua honestidade. Se ela havia notado algo errado. "Onde ela as viu, mãe?" "Na casa de Beatriz, sua ex-esposa. Teresa disse que as meninas estavam limpando as janelas. Imagine só, crianças daquela idade." Dona Helena fez uma pausa, respirando com dificuldade. "Filho, prometa que vai verificar como elas estão." Rafael sentiu um frio na espinha. Suas filhas tinham apenas 7 anos. O que estava acontecendo naquela casa? "Mãe, vou resolver isso, prometo." Saindo do hospital, Rafael dirigiu-se ao escritório de Carolina Mendes, sua amiga de infância, que agora era uma advogada respeitada na cidade. O prédio comercial onde ela trabalhava ainda mantinha o mesmo ar austero de sempre, com suas grandes janelas espelhadas, refletindo as últimas luzes do dia. No elevador pensava nas palavras de sua mãe. A ordem de restrição nunca fizera sentido para ele. Havia sido uma surpresa completa quando foi notificado. Na época, absorvido pela expansão de seus negócios em São Paulo, não teve forças para lutar contra as acusações falsas. Agora, 5 anos depois, o arrependimento o consumia. "Rafael Montenegro", Carolina exclamou ao vê-lo entrar em sua sala. "Que surpresa maravilhosa!" Ela o abraçou calorosamente, mas seu sorriso desapareceu ao notar sua expressão preocupada. "O que houve?" "Carol, preciso da sua ajuda", ele começou, sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. "É sobre minhas filhas." Enquanto explicava a situação, Carolina tomava notas meticulosas. Suas sobrancelhas se franziam cada vez mais, à medida que ele relatava os detalhes da ordem de restrição e as informações que sua mãe havia compartilhado. "Isso tudo é muito estranho, Rafa."
ela comentou ajustando os óculos. Uma ordem de restrição normalmente deixa brechas para visitas supervisionadas, especialmente em casos envolvendo crianças. Você tem uma cópia dos documentos? Tenho tudo guardado no meu notebook, no hotel. Ótimo! Vamos analisar isso com calma. Ela fez uma pausa olhando-o nos olhos. Mas antes acho que você precisa ver suas filhas com seus próprios olhos. Juridicamente, posso arranjar uma forma de você passar pela rua da casa de Beatriz sem violar tecnicamente a ordem de restrição. Rafael sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Quando podemos fazer isso? Amanhã mesmo. Mas Rafa... Carolina inclinou-se sobre a mesa, seu tom de voz mais sério. Se encontrarmos algo irregular, precisamos agir com muita cautela. Crianças são sempre a parte mais vulnerável em disputas de custódia. Ao sair do escritório de Carolina, Rafael olhou para o céu agora estrelado de sua cidade natal. Uma determinação crescente tomava conta de seu ser. Algo estava errado, e ele não descansaria até descobrir o que era. Suas filhas precisavam dele, e desta vez não falharia com elas. Na manhã seguinte, Rafael encontrou Carolina em frente ao Café Serenata, um estabelecimento discreto a 2 quadras da casa de Beatriz. O café estava praticamente vazio àquela hora, permitindo que eles discutissem os detalhes do plano com privacidade. Caroline havia passado a noite analisando os documentos da ordem de restrição e suas descobertas eram perturbadoras. Rafa, tem algo muito errado com estes documentos. Ela explicou, mostrando algumas inconsistências em seu tablet. As datas não batem. Há carimbos duplicados e a assinatura do juiz Nabem não corresponde à do Dr. Mendonça, que supostamente expediu a ordem. Rafael sentiu seu estômago revirar. Está dizendo que os documentos são falsos? Precisamos de uma análise mais detalhada para confirmar, mas há fortes indícios. A questão é por que Beatriz faria isso? Qual seria o motivo para manter você longe das meninas de forma tão determinada? Antes que Rafael pudesse responder, Carolina fez um gesto discreto com a cabeça. Um carro preto estacionou em frente ao café. É hora. Lembre-se do que combinamos. Você vai passar pela rua como passageiro, observando a casa. Não pode haver nenhum contato direto. No carro, guiado por um investigador particular contratado por Carolina, Rafael sentia seu coração bater cada vez mais forte à medida que se aproximavam da casa. A residência de 2 andares, pintada em um tom suave de amarelo, parecia impecável por fora. As janelas brilhavam ao sol da manhã e o jardim estava meticulosamente cuidado. Foi então que ele as viu. 2 meninas pequenas, vestindo roupas simples demais para o clima frio daquela manhã, varriam a entrada da garagem. Seus cabelos castanhos, idênticos, estavam presos em rabos de cavalo desarrumados. Mesmo à distância, Rafael podia ver que elas pareciam exaustas. Meu Deus! Ele murmurou, seu coração partido ao ver suas filhas realizando o trabalho doméstico àquela hora da manhã. São só crianças. O carro passou lentamente e, por um breve momento, uma das meninas, Rafael não conseguiu distinguir se era Laura ou Sofia, olhou diretamente para o veículo. Seus olhos, tão parecidos com os dele, pareciam vazios de qualquer emoção infantil. Precisamos passar mais uma vez, Rafael sussurrou, sua voz embargada. Na segunda passagem, algo extraordinário aconteceu. As meninas tinham se movido para mais perto da calçada, e quando o carro passou novamente, uma delas deixou cair algo, um pequeno papel dobrado que rolou para perto do meio-fio. Pare o carro! Carolina ordenou ao investigador, que parou alguns metros adiante. Ela desceu rapidamente, fingindo amarrar o cadarço do sapato, e discretamente pegou o papel. De volta ao café, Carolina entregou o bilhete a Rafael com mãos trêmulas. O papel estava dobrado várias vezes, e a caligrafia infantil era quase ilegível, mas a mensagem era clara o suficiente para fazer o sangue de Rafael gelar. Ela nos tranca no porão quando choramos. Rafael sentiu suas mãos tremerem. Carol, precisamos fazer alguma coisa. Agora. E vamos fazer, ela respondeu, sua voz assumindo um tom profissional que mascarava sua própria perturbação. Mas precisamos ser estratégicos. Se agirmos precipitadamente,
Beatriz pode dificultar ainda mais o acesso às meninas. Naquele momento, o celular de Rafael vibrou. Era uma mensagem de sua mãe. Filho, Teresa me contou mais coisas. Ela viu luzes estranhas vindas da casa de Beatriz de madrugada, como se alguém estivesse filmando algo, e ouviu vozes de crianças em horários impossíveis, tipo 4 da manhã. Rafael mostrou a mensagem para Carolina, que imediatamente começou a fazer anotações em seu tablet. Isso muda tudo, ela disse. Se há evidências de atividades suspeitas durante a madrugada envolvendo as crianças, podemos solicitar uma investigação mais aprofundada. Mas primeiro, precisamos entender exatamente o que está acontecendo naquela casa. Como vamos fazer isso? Carolina sorriu, um sorriso que Rafael conhecia bem de seus tempos de escola. Era o sorriso que ela dava quando tinha um plano. Lembra do Marcos, meu irmão que trabalha com segurança digital? Ele pode nos ajudar a monitorar as atividades online daquele endereço. Se Beatriz está mesmo fazendo algo durante a madrugada que envolva filmagens, vai deixar rastros digitais. Rafael assentiu, sentindo pela primeira vez em anos uma sensação de esperança. Suas filhas haviam encontrado uma forma de pedir ajuda e ele não as decepcionaria desta vez. Tem mais uma coisa, Carolina acrescentou, sua expressão séria. Precisamos descobrir por que Beatriz quis tanto manter você longe. Que segredo ela está escondendo que valeria o risco de falsificar documentos judiciais? Marcos, o irmão de Carolina, trabalhava em um escritório repleto de monitores no centro empresarial da cidade. Especialista em segurança digital, ele ouviu atentamente enquanto sua irmã e Rafael explicavam a situação. Seus dedos ágeis já dançavam sobre o teclado antes mesmo que eles terminassem de falar. O endereço IP dessa residência tem um padrão de tráfego muito peculiar, comentou Marcos, seus olhos fixos em um dos monitores. Há picos de atividade consistentes entre 4 às 7 horas da manhã todos os dias. E olha só isso. Ele girou o monitor para que Rafael e Carolina pudessem ver. São transmissões ao vivo para várias plataformas diferentes. Rafael inclinou-se para frente, tentando entender os gráficos na tela. Transmissões ao vivo? Que tipo de conteúdo? Vou tentar acessar. Marcos fez uma pausa. Suas sobrancelhas se franziram em concentração. Interessante. São canais diferentes, mas todos parecem contar histórias de superação. Cada um tem uma protagonista diferente, sempre uma menina jovem. Carolina pegou seu tablet e começou a tomar notas rapidamente. Quantos canais diferentes você consegue identificar? Até agora, 12. Marcos clicou em alguns arquivos. E cada canal tem sua própria história, sua própria personagem. Mas tem algo estranho. Aqui, as transmissões às vezes acontecem simultaneamente em canais diferentes. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como é possível, se são sempre ao vivo? Exatamente, Marcos concordou, virando-se para encará-los. A menos que sejam duas pessoas diferentes interpretando os papéis, Carolina completou, sua voz tremendo ligeiramente. Rafael levantou-se abruptamente, seu rosto pálido. Minhas filhas. Ela está usando minhas filhas para criar essas histórias? Marcos continuou sua investigação, revelando mais detalhes perturbadores. Cada canal tem sua própria conta bancária associada. As doações são substanciais. Só no último mês, o valor total ultrapassa $20 mil. Precisamos de provas concretas. Carolina interviu, percebendo que Rafael estava à beira de um colapso. Marcos, consegue acessar alguma das transmissões antigas? Melhor que isso, ele respondeu, digitando rapidamente. Posso interceptar. A próxima transmissão ao vivo. Segundo o cronograma que encontrei, haverá uma hoje à noite às 23 horas, no canal Hope's Journey. Rafael consultou seu relógio. Faltavam apenas algumas horas. E como vamos fazer isso sem que Beatriz perceba? Deixa comigo. Marcos sorriu confiante. Vou criar um sistema de monitoramento que vai capturar tudo sem deixar rastros. Mas vocês precisam me prometer uma coisa. Nada de intervenções precipitadas. Se queremos ajudar suas filhas,
Precisamos construir um caso sólido. Carolina colocou uma mão no ombro do irmão. Obrigada, Marcos. Mas tem mais uma coisa que precisamos verificar. A ordem de restrição. Você consegue rastrear a origem desses documentos? Marcos examinou os arquivos que Carolina havia digitalizado. Após alguns minutos de análise, sua expressão ficou séria. Estes documentos nunca passaram pelo sistema oficial do tribunal. São completamente forjados. E, tem mais, foram criados em um computador registrado em nome de Ricardo Santos. Ricardo Santos? Rafael repetiu o nome confuso. O irmão de Beatriz, Carolina explicou. Ele é policial, lembra? Isso explica como ela conseguiu fazer os documentos parecerem tão autênticos. Rafael passou as mãos pelo rosto, tentando processar todas as informações. Suas filhas estavam sendo exploradas em transmissões ao vivo, forçadas a interpretar personagens fictícios para conseguir doações. A ordem que o manteve longe delas por tanto tempo era falsa, criada pelo próprio cunhado. Quanto mais descobriam, mais profundo o poço de mentiras se tornava. Tem algo que ainda não faz sentido, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Por que Beatriz começou com tudo isso? Ela nunca se interessou por internet ou redes sociais quando estávamos casados. Carolina folheou algumas anotações em seu tablet. Segundo os registros que Marcos encontrou, as transmissões começaram cerca de 6 meses depois que você foi embora. Coincide com a época em que Beatriz perdeu o emprego no banco. E também com a época em que Ricardo começou a trabalhar na divisão de crimes cibernéticos. Marcos acrescentou, sem tirar os olhos da tela. Ele provavelmente ajudou a montar toda a operação. Um bip agudo soou de um dos monitores, fazendo todos se sobressaltarem. O que foi isso? Rafael perguntou ansioso. Uma notificação, a próxima. Transmissão foi adiantada. Começa em 1 hora. Marcos começou a preparar seus equipamentos rapidamente. Vocês querem assistir? Rafael e Carolina trocaram olhares. Era uma oportunidade de finalmente ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo, mas também significava testemunhar a exploração das meninas em tempo real. Rafael fechou os olhos por um momento, reunindo forças. Sim, ele respondeu finalmente. Preciso ver o que minhas filhas estão passando. Só assim vou saber como ajudá-las da melhor forma. A tela principal do escritório de Marcos se iluminou, com a imagem de um quarto decorado em tons pastéis. Uma menina de aproximadamente 7 anos, usando uma peruca loira e maquiagem que a envelhecia inadequadamente, sentava-se em uma cadeira de rodas. Rafael reconheceu imediatamente Sofia, apesar do disfarce. Oi, pessoal. A voz de sua filha soava artificialmente animada. Aqui é a Hope, e hoje vou contar mais um pouco sobre minha jornada de superação. O chat ao lado da transmissão explodiu com mensagens de apoio e pequenas doações. Rafael observava, horrorizado, enquanto sua filha recitava uma história claramente ensaiada sobre uma doença fictícia e tratamentos imaginários. Marcos, consegue rastrear de onde vêm essas doações? Carolina sussurrou, sem tirar os olhos da tela. A maioria são transferências internacionais, ele respondeu digitando furiosamente. Pessoas de diferentes países comovidas com a história. De repente, um barulho de vidro quebrando ecoou ao fundo da transmissão. Sofia, ou Hope, hesitou por um momento, seu sorriso falso vacilando. Uma voz aguda podia ser ouvida à distância. Continue. A voz de Beatriz, vinda de fora do quadro, soou autoritária. Não pare a transmissão. Sofia engoliu em seco e continuou sua narrativa, mas seus olhos traíam seu medo. Rafael apertou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Estou gravando tudo, Marcos assegurou, percebendo a angústia de Rafael. Cada segundo. A transmissão continuou por mais 20 minutos. Sofia manteve seu personagem, mas era possível perceber sua exaustão crescente. Quando finalmente terminou com uma chamada para doações, Rafael estava tremendo. Tem outra transmissão começando em 5 minutos, Marcos anunciou, apontando para outro monitor. Canal diferente. Quando a nova transmissão iniciou, foi Laura quem apareceu na tela. Desta vez,
Ela usava uma peruca ruiva e fingia ser uma jovem bailarina que havia sofrido um acidente. O cenário era completamente diferente, mas estava no mesmo quarto, apenas reorganizado com elementos distintos. É um estúdio improvisado, Carolina observou, fazendo anotações. Ela deve ter transformado um dos quartos da casa em um local de transmissão. Rafael mal podia respirar enquanto assistia sua outra filha contar uma história igualmente fictícia e dolorosa. Como ela consegue fazer isso com elas? São apenas crianças. Um detalhe chamou a atenção de Carolina. Olhem a parede atrás de Laura, ela apontou. Aquele quadro com regras. Marcos aproximou a imagem. Entre as várias regras escritas em letras pequenas, uma se destacava. Nunca seja você mesma. Ela está apagando a identidade delas, Rafael murmurou horrorizado, forçando-as a serem outras pessoas. A transmissão foi interrompida abruptamente quando Laura começou a tossir. Por alguns segundos a tela mostrou Beatriz entrando. No quadro, seu rosto contorcido de raiva antes que tudo ficasse preto. Temos tudo gravado, Marcos confirmou, já preparando os arquivos. Incluindo este último momento não planejado. Carolina estava ao telefone, falando rapidamente com alguém. Quando desligou, sua expressão era de determinação. Consegui uma audiência emergencial com a juíza Marina Torres para amanhã cedo. Ela é conhecida por priorizar casos envolvendo crianças em risco. E se Beatriz tentar fugir com as meninas? A preocupação era evidente na voz de Rafael. Já pensei nisso, Marcos interveio. Instalei um sistema de monitoramento discreto. Se houver qualquer movimentação suspeita na casa durante a noite, seremos alertados imediatamente. Rafael olhou novamente para a tela agora escura, pensando em suas filhas. O que mais elas haviam suportado nesses anos? Quantas noites haviam passado forçadas a interpretar personagens trágicos para estranhos na internet? Carol. Ele se virou para a amiga, sua voz firme pela primeira vez naquela noite. Precisamos incluir o bilhete que elas deixaram cair. Sobre o porão. Já está na documentação, ela assegurou, junto com os registros das transmissões e a análise dos documentos falsos. Mas, Rafa, ela hesitou por um momento. Precisamos nos preparar. Amanhã vai ser um dia intenso. Rafael assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Amanhã seria o dia em que finalmente enfrentaria Beatriz e lutaria pela liberdade de suas filhas. Mas por enquanto tudo o que podia fazer era observar os monitores, testemunhando silenciosamente o sofrimento de Laura e Sofia, e prometendo a si mesmo que isso acabaria em breve. O Fórum de Justiça estava silencioso àquela hora da manhã. Rafael, Carolina e Marcos aguardavam. Na antessala da juíza Marina Torres, cada um absorto em seus próprios pensamentos. As evidências coletadas durante a noite haviam sido organizadas meticulosamente em uma apresentação digital. Lembre-se, Carolina sussurrou para Rafael. Mantenha a calma, não importa o que aconteça. A juíza Torres é conhecida por sua perspicácia. Ela vai perceber se algo não estiver certo. Antes que Rafael pudesse responder, as portas da sala de audiência se abriram. Do outro lado do corredor, Beatriz chegou acompanhada de seu irmão, Ricardo, e um advogado de aparência austera. Ela vestia um conjunto social discreto e mantinha uma expressão de indignação estudada. Como você ousa? Beatriz sibilou ao ver Rafael. Essa ordem de restrição que você forjou. Carolina interrompeu, sua voz baixa, mas firme. Temos provas, Beatriz, de tudo. O rosto de Ricardo empalideceu ligeiramente, mas ele manteve sua postura autoritária. Cuidado com suas acusações, doutora. A assistente da juíza apareceu à porta. A doutora Torres vai recebê-los agora. A sala de audiência era menor do que Rafael imaginava, com painéis de madeira escura nas paredes e uma grande janela que deixava entrar a luz da manhã. A juíza Torres, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes, observou atentamente, enquanto todos tomavam seus lugares. Doutora Carolina, a juíza começou, você solicitou esta audiência emergencial, alegando risco iminente para duas menores. Pode explicar? Carolina levantou-se, seu tablet em mãos.
Meritíssima, nas últimas 24 horas, reunimos evidências substanciais de exploração infantil sistemática praticada pela senhora Beatriz Santos contra suas filhas gêmeas, Laura e Sofia Montenegro. Isso é um absurdo, Beatriz protestou, mas a juíza a silenciou com um gesto. Continue, doutora. Carolina projetou na tela da sala as gravações das transmissões da noite anterior. À medida que as imagens se desenrolavam, mostrando as meninas em diferentes personagens, forçadas a contar histórias trágicas, o semblante da juíza Torres ficava cada vez mais grave. As crianças são obrigadas a realizar estas transmissões, diariamente, começando às 4h da manhã, Carolina explicou. Descobrimos pelo menos 12 identidades diferentes criadas para cada uma delas, todas com o objetivo de arrecadar doações online. O advogado de Beatriz levantou-se. Meritíssima, isso é apenas um hobby criativo. As meninas adoram atuar. É como uma brincadeira para elas. Uma brincadeira? Rafael não conseguiu conter sua indignação. Elas são punidas quando erram o script. São trancadas no porão quando choram. A juíza Torres ajustou seus óculos. Que evidências o senhor tem dessas punições, senhor Montenegro? Carolina projetou a imagem do bilhete que as meninas haviam deixado cair. Além disso, Meritíssima, temos aqui a análise técnica da ordem de restrição que manteve o senhor Montenegro afastado de suas filhas por 5 anos. Marcos apresentou sua análise forense dos documentos, demonstrando tecnicamente como haviam sido forjados no computador de Ricardo Santos. O policial mexia-se desconfortavelmente em sua cadeira. E há mais, Carolina continuou. As crianças nunca foram matriculadas em nenhuma escola. Beatriz alega fazer homeschooling, mas não há registro de qualquer programa educacional estruturado. O tempo delas é inteiramente dedicado a essas performances online. A juíza Torres examinou cada documento apresentado com atenção meticulosa. Após o que pareceu uma eternidade, ela se dirigiu a Beatriz. Senhora Santos, a senhora tem algo a dizer em sua defesa? Beatriz levantou-se, lágrimas nos olhos. Meritíssima, tudo o que fiz foi pelo bem das minhas filhas. Rafael nos abandonou. Não tínhamos como nos sustentar. As meninas têm talento para a atuação. Estamos apenas aproveitando isso de forma criativa. Criativa? A juíza arqueou uma sobrancelha. A senhora considera normal fazer crianças de 7 anos trabalharem de madrugada, contando histórias falsas de tragédias para conseguir dinheiro de estranhos na internet? Não são histórias falsas, Beatriz tentou argumentar. São interpretações artísticas. Meritíssima, Carolina interveio. Gostaríamos de solicitar uma avaliação psicológica imediata das meninas, além de exames médicos completos. Temos razões para acreditar que elas estão sofrendo de privação de sono e possivelmente desnutrição. A juíza Torres removeu seus óculos, massageando a ponte do nariz. Seu rosto demonstrava uma mistura de cansaço e indignação. Depois, de alguns momentos de silêncio tenso, ela se pronunciou. Com base nas evidências apresentadas, determino a suspensão imediata da guarda da senhora Beatriz Santos. As meninas ficarão sob custódia temporária do pai, senhor Rafael Montenegro, enquanto uma investigação completa é conduzida. Beatriz deixou escapar um soluço dramático. Não pode fazer isso, elas precisam de mim. Senhora Santos, a voz da juíza era cortante. O que suas filhas precisam é ser crianças. E quanto ao senhor, ela se virou para Ricardo. Sugiro que procure um bom advogado. Falsificar documentos judiciais é crime grave, especialmente para um policial. O coração de Rafael batia descompassado enquanto aguardava na sala do conselho tutelar. Carolina estava ao seu lado, organizando os documentos necessários para a transferência de guarda temporária. A assistente social, doutora Paula Ribeiro, havia ido buscar as meninas na casa de Beatriz, acompanhada por oficiais de justiça. Vai dar tudo certo. Carolina tentou tranquilizá-lo, notando sua ansiedade crescente. As meninas vão precisar de muito apoio e paciência, mas tenho certeza que você está preparado. Rafael assentiu silenciosamente. Durante as últimas horas,
Havia providenciado tudo: um apartamento mobiliado próximo ao centro, roupas novas, brinquedos adequados para a idade delas. Mas sua maior preocupação era o estado emocional das filhas. O som de passos no corredor fez ambos se voltarem para a porta. A doutora Paula entrou primeiro, seu rosto demonstrando uma mistura de preocupação e alívio. Logo atrás dela, Laura e Sofia entraram de mãos dadas, cada uma carregando uma pequena mochila. As meninas pareciam ainda menores pessoalmente do que nas transmissões. Vestiam roupas simples e seus cabelos estavam presos em tranças idênticas. Seus olhos grandes e expressivos como os de Rafael examinaram a sala com cautela. Laura, Sofia. A assistente social falou suavemente. Este é seu pai, Rafael. Vocês se lembram dele? As gêmeas se entreolharam, uma comunicação silenciosa passando entre elas. Foi Sofia quem deu um pequeno passo à frente. A mamãe disse que você não nos queria mais. Ela sussurrou, sua voz tremendo ligeiramente. Rafael sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Ajoelhou-se para ficar na altura delas. Isso não. É verdade, minhas pequenas. Nunca deixei de amar vocês nem por um segundo. Fui mantido longe, mas agora estou aqui. E prometo que nunca mais vou deixar nada de mal acontecer com vocês. Laura, ainda segurando a mão da irmã, inclinou a cabeça. Não vamos precisar mais fazer os vídeos? Não, querida, nunca mais. Vocês só precisam ser vocês mesmas agora. As meninas trocaram outro olhar antes de Laura perguntar em voz baixa. Podemos mesmo ser nós mesmas? A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, partiu o coração de todos na sala. Rafael estendeu os braços, mas não se aproximou, deixando que as meninas decidissem se queriam o contato. Depois de um momento de hesitação, Sofia deu outro passo à frente. Eu desenhei você, ela disse, abrindo sua mochila e tirando um papel dobrado. Todos os dias para não esquecer seu rosto. O desenho mostrava uma figura masculina sorridente, com pequenos traços cinza no cabelo. Rafael não conseguiu conter as lágrimas ao perceber que, mesmo após tanto tempo, sua filha havia mantido sua imagem viva na memória. Laura, vendo a reação do pai ao desenho da irmã, soltou a mão de Sofia e também se aproximou. Eu também tenho desenhos, ela murmurou, mas escondi todos embaixo do piso solto do porão. Não precisam mais esconder nada, Rafael assegurou. Podem desenhar, brincar, ser crianças. É só isso que quero para vocês. Lentamente, como se testando se era realmente permitido, as meninas se aproximaram mais. Sofia foi a primeira a aceitar o abraço do pai, e Laura a seguiu segundos depois. O abraço era tímido, hesitante, mas real. A doutora Paula limpou discretamente uma lágrima. As meninas precisarão de acompanhamento psicológico regular, ela explicou suavemente. Já organizei sessões com uma especialista em trauma infantil. Carolina, que observava a cena emocionada, acrescentou. E consegui uma liminar para garantir que Beatriz não possa se aproximar das meninas durante a investigação. Rafael apenas assentiu, ainda abraçado às filhas. Podia sentir como elas estavam, tensas, como se esperassem que a qualquer momento tudo aquilo fosse desaparecer. Seria um longo caminho até conseguir reconquistar totalmente a confiança delas, mas estava disposto a dedicar cada segundo de sua vida a essa missão. Que tal irmos para casa? Ele sugeriu gentilmente. Preparei um quarto especial para vocês, com 2 camas, uma para cada uma. E tem uma surpresa, uma estante cheia de livros de histórias verdadeiras, que vocês podem ler quando quiserem. Os olhos das meninas se arregalaram ao ouvir a palavra verdadeiras. Sofia apertou a mão do pai. Podemos ler juntos? Claro que sim, meu amor. Podemos fazer tudo juntos agora. E vocês podem me contar todas as histórias que quiserem. As histórias reais de vocês. O apartamento que Rafael havia alugado ficava no 10º andar de um prédio tranquilo, com vista para uma praça arborizada. Quando abriu a porta, Laura e Sofia entraram hesitantes, ainda de mãos dadas, observando cada detalhe do ambiente com olhos curiosos. Este é nosso novo lar, Rafael, explicou suavemente, colocando as pequenas mochilas das meninas no sofá.
Querem conhecer o quarto de vocês? As gêmeas assentiram em silêncio, seguindo-o pelo corredor. Ao abrir a porta do quarto, os olhos das meninas se arregalaram. 2 camas com colchas coloridas, uma estante repleta de livros infantis, uma mesa de desenho com materiais de arte e uma grande janela com cortinas em tons suaves de azul transformavam o ambiente em um verdadeiro refúgio. Posso tocar nos livros? Sofia perguntou timidamente, olhando para a estante. Claro que pode, meu amor. Todos eles são de vocês. Enquanto Sofia se aproximava da estante, Laura permanecia parada na porta, seus olhos fixos no relógio na parede. Que horas são as gravações aqui? O coração de Rafael apertou. Não tem gravações aqui, querida. Vocês podem dormir a noite toda, acordar na hora certa para crianças da idade de vocês. Laura franziu a testa, confusa. Mas como vamos ganhar dinheiro? Rafael se ajoelhou na frente dela, mantendo uma distância respeitosa. Vocês não precisam se preocupar com dinheiro. São crianças. E a única responsabilidade que têm agora é ser felizes, brincar e estudar. Sofia, que havia pegado um livro de contos de fadas, voltou para perto da irmã. Podemos mesmo dormir a noite toda? Sim. E podem sonhar com coisas bonitas. Rafael sorriu gentilmente. Amanhã vamos conhecer a doutora Marina. Ela é uma médica especial que vai conversar com vocês. E depois, que tal irmos ao parque? As meninas se entreolharam. Uma conversa silenciosa passando entre elas, como só gêmeas conseguem fazer. Foi Laura quem verbalizou a preocupação compartilhada. E se a mamãe vier nos buscar? Ela não pode, Rafael assegurou. Tem pessoas especiais garantindo que vocês fiquem seguras aqui comigo. Ninguém vai machucá-las ou forçá-las a fazer coisas que não querem. Um barulho vindo da cozinha fez as meninas se sobressaltarem. É só a Carolina, Rafael explicou rapidamente. Ela trouxe o almoço para nós. Trouxe sim, Carolina. Apareceu na porta do quarto carregando sacolas. E adivinha, tem sorvete de sobremesa. Os olhos das meninas brilharam pela primeira vez desde que haviam chegado. Sorvete? Sofia sussurrou como se não acreditasse. De chocolate, Carolina piscou. Mas primeiro, que tal um almoço delicioso? Durante o almoço, Rafael observou como as meninas comiam devagar, quase com medo, como se esperassem que a comida fosse ser tirada delas a qualquer momento. Elas se comunicavam principalmente através de olhares e gestos sutis, desenvolvidos durante anos de silêncio forçado. Vocês podem conversar, ele disse suavemente. Podem rir, podem fazer barulho. Esta é a casa de vocês também. Laura largou o garfo, seus olhos enchendo de lágrimas. Mas e as regras? As únicas regras aqui são para manter vocês seguras e felizes, Rafael explicou. Como escovar os dentes, tomar banho, dormir na hora certa para crescerem fortes e saudáveis. Nada de scripts, nada de personagens. Sofia, que havia terminado seu prato, olhava ansiosamente para o pote de sorvete. Carolina percebeu e sorriu, servindo uma generosa porção para cada uma. Sabe o que podíamos fazer depois? Carolina sugeriu. Que tal fazermos uma lista de coisas divertidas que vocês gostariam de fazer? Como ir ao cinema, ao zoológico, brincar na praça. Podemos ter amigos? Laura perguntou repentinamente. Claro que podem. Na verdade, já conversei com uma escola muito especial aqui perto, Rafael contou. Quando vocês estiverem prontas, vão poder conhecer outras crianças da idade de vocês. Mas primeiro, Carolina acrescentou, vamos nos concentrar em ajudar vocês a se sentirem seguras e felizes aqui, um dia de cada vez. Depois do almoço, enquanto Carolina lavava a louça, Rafael encontrou as meninas no quarto, sentadas juntas em uma das camas, folheando um livro de histórias. Elas ainda pareciam um pouco tensas, mas havia uma pequena mudança em seus olhares, um brilho tênue de esperança. Pai? Sofia chamou baixinho, testando a palavra que há tanto tempo não usava. Pode ler esta história para nós? Rafael sentiu seu coração se expandir com amor e ternura. Claro que posso, minhas pequenas. Quantas histórias vocês quiserem. Sentou-se na beirada da cama, respeitando o espaço das filhas, e começou a ler.
Era uma história sobre uma borboleta que tinha medo de voar, mas que acabava descobrindo sua própria força e liberdade. Enquanto lia, percebeu que as meninas se aproximavam gradualmente, até que estavam uma de cada lado dele, olhando as ilustrações com fascínio. Era apenas o primeiro dia de uma longa jornada de cura, mas cada pequeno momento de confiança conquistada era uma vitória preciosa. A primeira noite no novo lar foi um desafio. Por volta das 3 da manhã, Rafael acordou com sons vindos do quarto das meninas. Ao se aproximar silenciosamente da porta, ouviu sussurros agitados. Temos que levantar, Sofia. Está quase na hora da primeira transmissão. Mas o pai disse que não precisa mais. E se for um teste, como aqueles que a mamãe fazia? Rafael sentiu seu coração apertar. Suavemente, bateu na porta antes de abri-la. Encontrou as duas sentadas em suas camas, já vestidas com as mesmas roupas do dia anterior. Está tudo bem, pequenas, ele disse gentilmente entrando no quarto. Não precisam acordar cedo. Podem voltar a dormir. Laura mordeu o lábio nervosa. Mas os espectadores... Não existem mais espectadores, querida. Vocês não são mais personagens numa tela. São Laura e Sofia, minhas filhas, e podem simplesmente ser crianças. Sofia abraçou seu travesseiro com força. Mas e se a mamãe descobrir que não fizemos as transmissões? Rafael sentou-se numa pequena poltrona entre as duas camas. Sua mãe não pode mais controlar vocês. Estão protegidas aqui. Querem que eu conte uma história para ajudá-las a dormir. As meninas se entreolharam. Aquela comunicação silenciosa que haviam desenvolvido ao longo dos anos. Foi Sofia quem primeiro deslizou para fora de sua cama, aproximando-se timidamente do pai. Pode ser aquela da borboleta de novo? Claro que pode. Laura hesitou por um momento antes de também se aproximar, sentando-se do outro lado do pai. Rafael começou a narrar a história, sua voz suave preenchendo o quarto. Aos poucos, sentiu os corpinhos tensos das filhas relaxarem. Quando as meninas finalmente adormeceram, Rafael as colocou delicadamente em suas camas. Observando seus rostos peaceful durante o sono, prometeu silenciosamente que faria tudo para ajudá-las a recuperar a infância roubada. Na manhã seguinte, o cheiro de panquecas preenchia o apartamento. Rafael havia acordado cedo para preparar um café da manhã especial. Quando as meninas emergiram do quarto, ainda de pijama e com os cabelos despenteados, pararam na entrada da cozinha, surpresas. Bom dia, minhas flores. Ele sorriu. Dormiram bem o resto da noite? Sim, Sofia respondeu baixinho, seus olhos fixos nas panquecas. Podemos tomar café da manhã agora? Claro. Preparei panquecas com calda de chocolate. Tem frutas também e suco de laranja fresquinho. As meninas se sentaram à mesa, ainda um pouco hesitantes. Laura olhou para o relógio na parede e depois para o pai, como se pedisse permissão. Podem comer à vontade, ele assegurou. Não tem horário certo para o café da manhã aqui. O importante é que vocês estejam bem alimentadas e felizes. Enquanto comiam, Rafael notou que elas começavam a relaxar um pouco. Sofia até deixou escapar um pequeno sorriso quando uma gota de calda de chocolate escorreu pelo seu queixo. Mais tarde vamos conhecer a doutora Marina, ele comentou casualmente. Ela é uma médica muito legal que vai conversar com vocês. Podem contar para ela qualquer coisa que quiserem, do jeito de vocês. Podemos contar a verdade? Laura perguntou, sua voz quase um sussurro. Sim, meu amor, sempre a verdade. Não precisam mais inventar histórias ou ser outras pessoas. Sofia largou seu garfo, olhando fixamente para o pai. Eu quase esqueci como é ser eu mesma. A confissão, tão honesta e dolorosa, fez Rafael engolir em seco. Vamos descobrir juntos, minha pequena. Dia após dia vocês vão se lembrar de quem são de verdade. E se a gente não souber quem somos? Laura perguntou, expressando o medo que compartilhava com a irmã. Então vamos descobrir juntos. Rafael sorriu gentilmente. Vocês são Laura e Sofia, são gêmeas, são minhas filhas amadas e têm todo o tempo do mundo para descobrir tudo o que gostam, tudo o que sonham, tudo o que querem ser.
As meninas trocaram um olhar significativo, e pela primeira vez desde que haviam chegado, ambas sorriram ao mesmo tempo. Um sorriso pequeno, ainda tímido, mas verdadeiro. Era o primeiro raio de sol depois de uma longa noite, o primeiro passo em uma jornada de redescoberta e cura. A doutora Marina Silva era uma psicóloga infantil com mais de 20 anos de experiência. Seu consultório, decorado com cores suaves e brinquedos cuidadosamente selecionados, foi o cenário do primeiro grande desafio de Laura e Sofia em sua nova vida. Podem explorar a sala à vontade, a médica disse com um sorriso gentil, enquanto Rafael aguardava na recepção, conforme combinado. Aqui vocês decidem o que querem fazer. As gêmeas, ainda de mãos dadas, observavam o ambiente com curiosidade contida. Sofia foi a primeira a notar uma casinha de bonecas no canto da sala. Seus olhos brilharam por um momento, mas ela não se moveu. Vocês gostam de brincar de casinha? Doutora Marina perguntou suavemente. Não podíamos brincar antes, Laura respondeu. Automaticamente. Tínhamos que ensaiar os scripts. E agora? O que vocês sentem vontade de fazer? As meninas se entreolharam, aquela comunicação silenciosa que lhes era tão característica. Sofia deu um pequeno passo em direção à casinha. De bonecas. Pode ir, Laura sussurrou para a irmã. Eu protejo você. A doutora Marina observou enquanto Sofia se aproximava lentamente da casinha. Seus dedos tocaram delicadamente o pequeno móvel de madeira, como se testando se era real. Sabe, a médica comentou casualmente, cada boneca nesta casa pode ser quem ela quiser. Não existem papéis obrigatórios aqui. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Igual a gente agora? Exatamente igual a vocês. Laura, vendo a irmã começar a relaxar, também se aproximou da casinha. Juntas, as meninas começaram a explorar o pequeno mundo em miniatura. A doutora Marina notou como elas organizavam os móveis com cuidado excessivo, como se temessem fazer algo errado. Esta boneca pode ser médica? Laura perguntou timidamente, segurando uma pequena figura. Pode ser o que você quiser, a médica sorriu. Que tipo de médica ela seria? Uma médica boa, Laura respondeu, sua voz ganhando um pouco mais de confiança. Que ajuda crianças a não terem medo. Sofia, que havia começado a arrumar os quartos da casinha, parou subitamente. Podemos fazer um quarto igual ao nosso novo? Claro que podem. Como é o quarto novo de vocês? As meninas começaram a descrever, completando as frases uma da outra, o quarto que Rafael havia preparado para elas. Seus olhos brilhavam ao falar das cortinas azuis, das camas coloridas e especialmente da estante de livros. E o pai deixa a gente ler quando quiser, Sofia acrescentou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. E não precisa fingir que é outra pessoa, Laura completou. A doutora Marina observava atentamente as interações das meninas, notando como elas constantemente checavam uma com a outra antes de cada movimento, cada palavra. Era um mecanismo de proteção desenvolvido durante os anos de abuso, mas já havia sinais sutis de mudança. Vocês sabem, a médica comentou, esta sala é um lugar especial, onde podem ser totalmente vocês mesmas. Podem brincar, conversar, até ficar em silêncio se quiserem. Não existem respostas certas ou erradas aqui. Sofia parou de arrumar a casinha e olhou diretamente para a doutora Marina, algo raro até então. Igual na casa nova com o pai? Sim, exatamente igual. Laura se aproximou mais da irmã. Mas, e se a gente não souber como ser a gente mesma? A doutora Marina sorriu gentilmente. É como aprender a andar de bicicleta. No começo pode parecer difícil e até dar um pouquinho de medo, mas com tempo e prática, vai ficando mais fácil. E vocês não estão sozinhas nessa jornada. As meninas continuaram brincando com a casinha, aos poucos criando uma história própria, não uma história ensaiada ou trágica, como eram forçadas a contar antes, mas uma história simples sobre uma família feliz, onde as crianças podiam brincar e ser elas mesmas. Ao final da sessão, quando Rafael entrou na sala, encontrou as filhas mais relaxadas do que havia visto até então. A doutora Marina o chamou para uma conversa rápida enquanto as meninas guardavam os brinquedos.
Elas estão começando a se abrir, ela explicou em voz baixa. Vai ser um processo lento, mas já existem sinais positivos. Continue fazendo exatamente o que está fazendo, dando a elas espaço, segurança e principalmente a liberdade de descobrirem quem são. Rafael observou suas filhas arrumando cuidadosamente cada boneca em seu lugar. Elas são tão cuidadosas com tudo. É natural depois de tudo que passaram, mas aos poucos vão aprender que podem relaxar, que podem cometer pequenos erros, sem consequências trágicas. O importante é que elas já começaram sua jornada de cura. Na saída do consultório da doutora Marina, Rafael tinha uma surpresa preparada para as meninas. Levou-as até uma livraria infantil próxima, um espaço acolhedor com almofadas coloridas espalhadas pelo chão e prateleiras repletas de livros ao alcance das crianças. Podem escolher 2 livros cada uma, ele disse, observando os olhos das filhas se arregalarem diante de tantas opções. As meninas permaneceram paradas por um momento, como se não acreditassem na permissão. Foi Sofia quem primeiro se moveu em direção a uma prateleira baixa, seus dedos deslizando suavemente sobre as lombadas coloridas. Posso mesmo escolher qualquer um? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Qualquer um que você quiser, meu amor. Laura seguiu a irmã e juntas começaram a explorar os livros. Rafael notou como elas naturalmente se dirigiam à seção de contos de fadas e aventuras, tão diferentes das histórias trágicas que eram forçadas a contar. Olha, Sofia! Laura exclamou baixinho, pegando um livro com uma capa brilhante. Tem 2 irmãs neste também. A vendedora da livraria, uma senhora de óculos e sorriso gentil, aproximou-se com cuidado. Vocês gostam de histórias de irmãs? Tenho algumas sugestões especiais. As meninas olharam para Rafael, buscando aprovação, e ele assentiu encorajadoramente. A vendedora começou a mostrar diferentes livros, todos com temas de amizade, coragem e descobertas. Este aqui é sobre 2 irmãs que descobrem um jardim mágico, ela explicou, mostrando um livro belamente ilustrado. E este é sobre gêmeas que têm superpoderes especiais quando estão juntas. Os olhos das meninas brilhavam cada vez mais. Sofia segurou o livro das irmãs no jardim mágico como se fosse um tesouro precioso, enquanto Laura não desgrudava os olhos do livro das gêmeas com superpoderes. Pai, Laura chamou hesitantemente. Podemos levar estes? Claro que podem. E podem escolher mais um cada uma, lembram? Enquanto as meninas continuavam sua exploração, Rafael conversava baixinho com a vendedora, explicando que as filhas estavam redescobrindo o prazer da leitura. A senhora, sensível à situação, trouxe mais algumas sugestões de livros que tratavam de temas como autodescobrimento e superação de forma leve e adequada à idade delas. Sofia acabou escolhendo também um livro sobre uma menina que tinha medo de dormir, mas descobria que seus sonhos podiam ser mágicos. Laura, por sua vez, selecionou uma história sobre uma pequena artista que pintava seus sentimentos em cores vibrantes. Na fila do caixa, Rafael notou que as meninas cochichavam entre si, aquela comunicação própria delas, mas agora havia um tom de excitação em seus sussurros. Que bom que vocês gostaram dos livros, ele comentou. Podemos fazer disso um programa regular, que tal? Visitar a livraria de vez em quando? Podemos vir todo dia? Sofia perguntou, seus olhos brilhando de esperança. Rafael riu suavemente. Que tal uma vez por semana? Assim vocês têm tempo de ler e aproveitar bem cada livro. No caminho para casa, as meninas seguravam suas sacolas de livros com tanto cuidado que parecia que carregavam tesouros preciosos. No elevador do prédio, Laura finalmente verbalizou algo que parecia estar incomodando-a. Pai, a gente pode ler em voz alta, mesmo se errar algumas palavras? Claro que podem, meu amor. Errar faz parte do aprendizado. E se quiserem, podemos ler juntos. Eu leio um pouco, vocês leem um pouco. Igual uma família normal, Sofia perguntou timidamente. Rafael sentiu seu coração apertar e expandir ao mesmo tempo. Sim, minha pequena, porque é isso que somos agora. Uma família normal, aprendendo e crescendo juntos. Ao chegarem em casa, as meninas correram para seu quarto,
A primeira vez que as via se movendo com tanta espontaneidade. Sentaram-se em suas camas, cada uma com seu livro novo, e começaram a folhear as páginas com reverência. Pai, chamaram, em uníssono, algo que acontecia cada vez mais frequentemente. Sim? Pode ler com a gente agora? Rafael sorriu, sentando-se na pequena poltrona entre as camas. Sempre que vocês quiserem. E assim começaram sua primeira sessão de leitura verdadeiramente familiar, com histórias escolhidas por elas. Mesmas histórias de esperança e descobertas, tão diferentes das narrativas sombrias que eram forçadas a contar antes. Era mais um pequeno passo em sua jornada de cura. Mais um momento de redescoberta do que significava ser simplesmente crianças. 2 semanas haviam se passado desde que Laura e Sofia chegaram à nova casa. Carolina estava visitando para uma reunião com Rafael quando ouviu algo que não esperava. Risadas infantis vindas do quarto das meninas. Trocou um olhar significativo com Rafael, que sorriu emocionado. É a primeira vez que as ouço rir assim, ele sussurrou, não querendo interromper o momento. As gêmeas estavam brincando com alguns jogos educativos que a doutora Marina havia recomendado. O som de suas risadas, ainda contido, mas genuíno, era como música para os ouvidos de Rafael. Elas estão progredindo mais rápido do que esperávamos, Carolina comentou, folheando alguns documentos que havia trazido. A juíza Torres ficou muito satisfeita com os relatórios da doutora. Marina. Rafael assentiu, mantendo um olho no corredor que levava ao quarto das meninas. Ainda tem pesadelos quase toda a noite, mas agora pelo menos me permitem confortá-las. E como está a preparação para a escola? A diretora da escola Arco-Íris tem sido incrível. Eles têm experiência com casos especiais e concordaram em fazer uma adaptação gradual. Um barulho de algo caindo veio do quarto das meninas, seguido por um momento de silêncio tenso. Rafael e Carolina aguardaram, contendo o impulso de correr para verificar. Então ouviram Sofia dizer claramente: "Não tem problema, Laura, foi só um livro, podemos arrumar juntas." "O pai não vai ficar bravo?" A voz de Laura ainda carregava preocupação. "Não vai. Lembra o que ele disse? Podemos cometer pequenos erros." Rafael sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Era a primeira vez que as ouvia resolverem sozinhas uma situação que antes as teria paralisado de medo. Carolina sorriu, fazendo uma anotação em seu tablet. Isso é exatamente o tipo de progresso que a juíza quer. Ver, elas estão desenvolvendo confiança e capacidade de resolução de problemas. Sofia está mais confiante a cada dia, Rafael comentou. E Laura, embora ainda mais cautelosa, está começando a se expressar mais. E como está a questão da escola? Vamos fazer uma visita amanhã. A diretora, Dona Marta, sugeriu começarmos com períodos curtos, apenas algumas horas por dia. As meninas estão nervosas, mas também curiosas. No quarto, as vozes das meninas começaram a ficar mais animadas novamente. Estavam inventando uma história com os personagens do jogo educativo, algo que faziam cada vez mais frequentemente. Não mais histórias tristes forçadas, mas aventuras infantis cheias de imaginação. "Pai?" Sofia chamou do quarto. "Pode. Viver nossa história?" Rafael olhou para Carolina, que fez um gesto encorajador. "Vai lá, podemos continuar nossa reunião depois." No quarto, as meninas haviam organizado os personagens do jogo em uma espécie de cidade em miniatura. Laura estava sentada mais próxima à porta, ainda sua posição preferida por lhe dar uma sensação de segurança, enquanto Sofia estava no centro do quarto, rodeada por peças coloridas. "Fizemos uma cidade mágica", Sofia explicou, seus olhos brilhando, "onde todas as crianças podem brincar e ser felizes. E ninguém precisa fingir ser outra pessoa", Laura acrescentou suavemente. Rafael sentou-se no chão com elas, observando a cidade que haviam criado. Cada detalhe tinha sido cuidadosamente pensado. Havia um parque, uma escola, uma biblioteca e várias casas coloridas. "E onde vocês moram nesta cidade mágica?" ele perguntou. As meninas apontaram para uma casa azul com flores na janela. "Aqui", disseram em uníssono, "com você." E olha, Sofia pegou uma pequena figura. "Esta é a doutora Marina. Ela ajuda todas as crianças a não terem mais medo." Laura, ganhando coragem, aproximou-se mais do pai.
Tem também uma livraria igual a que a gente foi, e um café que serve chocolate quente. Rafael notou que não havia porões nem câmeras em sua cidade imaginária. Em vez disso, havia espaços abertos, jardins e lugares onde crianças podiam simplesmente ser crianças. Podemos continuar brincando? Sofia perguntou, ainda com aquele toque de hesitação que aparecia quando pediam algo. Claro que podem, meu amor. Querem que eu fique aqui com vocês? As meninas trocaram um olhar antes de Laura responder. Pode ficar, mas pode ser só para ver? A gente quer tentar contar a história sozinhas. Era um pedido significativo. Elas não apenas queriam criar sua própria narrativa, mas sentiam-se seguras o suficiente para fazer isso com o pai apenas como espectador. Claro, minhas pequenas, vou só sentar aqui e apreciar a história de vocês. Enquanto as meninas voltavam a brincar, suas vozes gradualmente ficando mais confiantes, Rafael observava maravilhado. Cada pequeno progresso, cada sorriso espontâneo, cada demonstração de confiança era uma vitória preciosa. A escola Arco-Íris era exatamente como seu nome sugeria. Um prédio alegre pintado em cores suaves, com um grande pátio arborizado e uma pequena horta, onde as crianças aprendiam sobre a natureza. Laura e Sofia, de mãos dadas como sempre, observavam tudo com uma mistura de fascínio e apreensão. Bem-vindas à nossa escola. Dona Marta, a diretora, sorriu gentilmente para as meninas. Era uma senhora de cabelos grisalhos e olhos bondosos, que havia dedicado mais de 30 anos de sua vida à educação infantil. Querem conhecer nossa biblioteca? Ouvi dizer que vocês adoram livros. As gêmeas olharam para Rafael, que assentiu, encorajadoramente. Podem ir, minhas pequenas, estou aqui com vocês. A biblioteca era um espaço acolhedor, com almofadas coloridas espalhadas pelo chão e prateleiras baixas cheias de livros infantis. Uma jovem professora, que se apresentou como Júlia, estava organizando alguns livros. Olá, vocês devem ser Laura e Sofia, ela sorriu. Querem me ajudar a organizar estes livros de histórias? Podem escolher onde cada um vai ficar. Era uma estratégia inteligente, dar às meninas uma tarefa familiar e controlável, em seu primeiro contato com a escola. Sofia foi a primeira a se aproximar, pegando um livro com cuidado. Pode ser por cor? Ela perguntou timidamente. Claro, que ótima ideia, Júlia respondeu entusiasmada. Como você acha que devemos começar? Enquanto Sofia começava a separar os livros por cores, Laura permanecia próxima à porta, sua posição habitual de segurança. Mas seus olhos acompanhavam cada movimento da irmã, e aos poucos ela começou a se aproximar. Tem livros de princesas? Ela perguntou baixinho. Muitos, Júlia respondeu. Quer ver nossa sessão especial de contos de fadas? Laura assentiu, dando mais um passo para dentro da biblioteca. Rafael observava a interação com o coração cheio de esperança. Era a primeira vez que via as meninas interagindo com outras pessoas, além dele e da doutora Marina. Dona. Marta se aproximou de Rafael enquanto as meninas exploravam os livros. Elas são muito doces, ela comentou, e já demonstram interesse pela leitura, o que é excelente. Estou preocupado com a adaptação, Rafael confessou. Elas nunca frequentaram uma escola antes. Por isso, vamos começar devagar, a diretora assegurou. Nas primeiras semanas, elas virão apenas por 2 horas, 3 vezes por semana. E sempre juntas, claro. Temos experiência com gêmeos, sabemos como o vínculo entre eles é especial e importante. Na biblioteca, Sofia havia encontrado um livro sobre 2 irmãs que viviam aventuras mágicas e o mostrava para Laura com evidente entusiasmo. Era a primeira vez que demonstrava tanta empolgação na presença de estranhos. Podemos ler aqui? Sofia perguntou para Júlia. Claro! Temos um cantinho especial de leitura, com almofadas super confortáveis. Querem ver? As meninas seguiram a professora até um espaço aconchegante próximo à janela. Laura, ainda cautelosa, sentou-se de forma que pudesse ver a porta, mas seus olhos brilhavam ao folhear o livro com a irmã. Pai? Sofia chamou. Pode ficar aqui enquanto a gente lê?
Claro, meu amor. Rafael sentou-se em uma cadeira próxima, dando às meninas espaço, mas mantendo-se visível e acessível. Dona Marta observava a cena com aprovação. Elas já têm uma base sólida de leitura, o que é surpreendente considerando as circunstâncias. E o vínculo entre elas é extraordinário. Elas são a força uma da outra, Rafael respondeu, observando como suas filhas se inclinavam sobre o livro, completando as palavras uma da outra enquanto liam. A visita continuou com um tour pelo resto da escola. As meninas ficaram especialmente interessadas na sala de artes, onde várias pinturas de alunos decoravam as paredes. Também podemos desenhar aqui? Laura perguntou, sua voz um pouco mais firme. Claro, Júlia respondeu. Na verdade, amanhã nossa aula será de pintura. Vocês gostariam de participar? As gêmeas trocaram seu olhar característico de comunicação silenciosa antes de Sofia responder. Pode ser. Mas o pai fica perto? Nas primeiras semanas, seu pai pode ficar na escola enquanto vocês estão aqui. Dona Marta assegurou. Temos uma sala especial para pais, bem próxima à sala de aula. No caminho de volta para casa, as meninas estavam mais falantes do que o normal, compartilhando suas impressões sobre a escola. A professora Júlia é legal, Sofia comentou. Ela não ficou brava quando eu organizei os livros diferente. E tem muitos livros novos, Laura acrescentou. Podemos mesmo ir amanhã, pai? Rafael sorriu, seu coração transbordando de amor e esperança. Sim, minhas pequenas. Amanhã começamos uma nova aventura juntos. A sala de artes da Escola Arco-Íris estava preparada para receber seus novos alunos especiais. Cavaletes pequenos haviam sido dispostos lado a lado, com telas em branco, esperando para ganhar cor. A professora Júlia havia organizado tintas de todas as cores possíveis, pincéis de diferentes tamanhos e aventais coloridos para proteger as roupas. Laura e Sofia entraram na sala segurando as mãos uma da outra, como sempre. Seus olhos percorreram o ambiente, detendo-se nas cores vibrantes das tintas. Rafael observou do corredor, através da porta de vidro, conforme combinado com Dona Marta. Bom dia, meninas. Júlia sorriu. Hoje vamos pintar algo muito especial. Nossos sentimentos. Não existe certo ou errado, podem usar as cores que quiserem para expressar o que sentem. Sofia olhou para as tintas com fascínio. Podemos usar todas as cores? Todas! E podem misturar também, criar cores novas. Laura, ainda hesitante, sussurrou algo no ouvido da irmã. Sofia assentiu e perguntou em voz alta. Não precisa ser uma história triste. O coração de Júlia apertou, mas ela manteve seu sorriso gentil. Não, querida, pode ser qualquer tipo de sentimento. Alegria, esperança, amor, saudade. O que vocês quiserem expressar. As meninas vestiram os aventais coloridos e posicionaram-se em frente aos cavaletes. Júlia notou como elas mantinham contato visual constante, checando uma com a outra a cada movimento. Vou colocar uma música suave, ok? Ela avisou. Às vezes a música nos ajuda a expressar melhor nossos sentimentos. Uma melodia suave preencheu o ambiente. No início, as meninas apenas observavam as tintas, como se não soubessem por onde começar. Foi Sofia quem primeiro pegou um pincel, mergulhando-o na tinta azul. Azul como as cortinas do nosso quarto novo, ela murmurou, começando a pintar. Laura observou a irmã por alguns momentos antes de escolher a tinta amarela. Amarelo como o sol quando acordamos. Na hora certa. Aos poucos, as pinceladas tímidas foram ganhando mais confiança. Sofia criava um padrão de ondas azuis que se transformavam em borboletas. Laura preenchia sua tela com um grande sol amarelo, do qual saíam raios em diferentes cores. Júlia circulava discretamente pela sala, oferecendo novas cores quando necessário, mas deixando as meninas livres para se expressar. Através da porta de vidro, Rafael observava emocionado a transformação que acontecia. É incrível, não é? Dona Marta aproximou-se silenciosamente. Como a arte pode liberar o que as palavras ainda não conseguem expressar. Na tela de Sofia,
As borboletas azuis agora voavam em um céu onde estrelas coloridas brilhavam. São como a gente, ela explicou para Laura. Livres para voar. Laura acrescentava pequenas flores ao redor de seu sol. E estas são as pessoas boas que conhecemos. A doutora Marina, a professora Júlia, a dona Marta e o pai, Sofia completou, usando tinta dourada para adicionar detalhes às suas borboletas. Ele é a luz que nos achou. Júlia disfarçou as lágrimas que se formaram em seus olhos. Era a primeira vez que as meninas falavam tanto durante uma atividade. A pintura continuou por quase 1 hora. As telas, antes brancas e vazias, agora transbordavam de cor e significado. Não havia sombras escuras, não havia elementos assustadores, apenas luz, cores e símbolos de esperança. Terminamos. As gêmeas anunciaram em uníssono. Júlia aproximou-se para observar as obras. São lindas. Querem me contar um pouco sobre elas? Sofia apontou para suas borboletas. Elas eram lagartas presas num casulo escuro, mas agora podem voar para onde quiserem. E este sol, Laura explicou, sua voz ganhando confiança, é grande. O suficiente para iluminar todos os cantos escuros. Nenhuma sombra pode nos alcançar agora. Rafael, que havia sido convidado a entrar ao final da atividade, sentia seu coração transbordar de emoção. As pinturas de suas filhas não eram apenas arte, eram declarações de libertação. Podemos levar para casa? Sofia perguntou. Queremos pendurar no nosso quarto. Claro que podem, Júlia sorriu. Mas primeiro precisamos deixar secar bem. Que tal se amanhã vocês levarem? E podemos pintar de novo outro dia? Laura perguntou, surpreendendo a todos, com sua iniciativa. Sempre que quiserem, Júlia assegurou. A sala de artes está sempre aberta para vocês. Enquanto ajudavam a limpar os pincéis e organizar as tintas, as meninas conversavam baixinho entre si, planejando suas próximas pinturas. Rafael notou como seus movimentos estavam mais soltos, mais naturais. Elas encontraram uma nova forma de se expressar, Dona Marta comentou. A arte tem esse poder transformador. E o mais importante, Júlia acrescentou, é que elas escolheram contar uma história de esperança, por vontade própria. Enquanto as meninas progrediam em sua adaptação à nova vida, os procedimentos legais continuavam. Carolina havia convocado uma reunião urgente com Rafael em seu escritório para discutir novos desenvolvimentos no caso. As investigações nas contas bancárias revelaram algo perturbador, ela explicou, mostrando documentos em seu tablet. Beatriz não estava agindo sozinha. Existe uma rede inteira de canais similares, todos explorando crianças em transmissões ao vivo. Rafael sentiu seu estômago revirar. Outras crianças estão passando pelo mesmo que Laura e Sofia? Infelizmente, sim. A Polícia Federal assumiu o caso. O delegado responsável quer conversar com as meninas, mas... Carolina hesitou. Acho que ainda é cedo. Elas estão progredindo tão bem. Não vou permitir que perturbem a recuperação delas, Rafael afirmou com firmeza. Já não temos provas suficientes com as gravações? Sim, temos. Na verdade, as evidências que coletamos foram cruciais para identificar outros casos. Carolina fez uma pausa. Mas tem mais uma coisa. Beatriz está tentando um novo recurso na justiça. Rafael sentiu seu corpo tenso. Que tipo de recurso? Ela está alegando que está fazendo tratamento psicológico e quer direito a visitas supervisionadas. Nem pensar. Rafael levantou-se, agitado. Você não viu como as meninas ainda têm pesadelos? Como ficam tensas quando ouvem barulhos inesperados? Calma, Rafa. A juíza Torres já negou o pedido. Ela entende que qualquer contato agora seria prejudicial para as meninas. Naquele momento, o telefone de Rafael tocou. Era a escola Arco-Íris. Seu coração acelerou enquanto atendia. Senhor Montenegro, aqui é Dona Marta. Não precisa se preocupar, mas acho melhor vir até a escola. O que aconteceu? As meninas estavam na biblioteca quando viram uma reportagem sobre transmissões ao vivo em uma revista. Elas tiveram uma reação forte. Rafael e Carolina chegaram à escola em tempo recorde. Encontraram Laura e Sofia na sala da diretora, encolhidas, juntas em um sofá, sendo acalmadas por Júlia e pela psicóloga escolar. Pai, as meninas correram para...
ele assim que o viram. Estou aqui, minhas pequenas, estão seguras. Sofia enterrou o rosto no peito do pai. A gente não quer mais fazer vídeos. E não vão precisar, nunca mais, ele assegurou, abraçando as duas. Elas são muito corajosas, Júlia comentou. Quando viram a reportagem, em vez de se esconderem, vieram pedir ajuda. Laura ergueu o rosto, ainda molhado de lágrimas. A gente lembrou que você disse que podemos pedir ajuda quando tivermos medo. Exatamente, meu amor. E vocês fizeram muito bem. A psicóloga escolar se aproximou. Sugiro que elas voltem para casa hoje, descansem um pouco, mas é importante que retornem amanhã, manter a rotina é fundamental. No caminho para casa, as meninas estavam silenciosas, mas não da forma tensa de antes. Era um silêncio pensativo, processando os eventos do dia. Pai, Sofia chamou quando já estavam em casa. Pode ler aquela história da borboleta de novo? A que sai do casulo, Laura completou. Claro que posso. Rafael sorriu, percebendo o simbolismo da escolha. Era essa história que tinham lido em seu primeiro dia juntos. Enquanto lia, notou como as meninas relaxavam gradualmente. Elas já sabiam a história de cor, mas ainda encontravam conforto nas palavras familiares, na metáfora da transformação e libertação. Sabe, Laura disse depois que a história terminou, a gente é como a borboleta agora. Somos livres, Sofia completou, e mesmo quando lembramos do casulo escuro. Sabemos que nunca mais vamos voltar para lá, Laura concluiu. Rafael abraçou suas filhas, maravilhado com sua resiliência. Mesmo enfrentando ecos do passado, elas escolhiam se concentrar na liberdade do presente e na esperança do futuro. O primeiro mês na escola trouxe mudanças sutis, mas significativas no comportamento de Laura e Sofia. Durante uma sessão com a doutora, Marina, as transformações ficaram ainda mais evidentes. As meninas não apenas brincavam com mais desenvoltura na casinha de bonecas, mas também começavam a criar histórias completamente novas. Hoje esta boneca vai ser professora de arte, Sofia anunciou, segurando uma pequena figura, igual à professora Júlia. E esta vai ser médica de crianças, Laura acrescentou mostrando outra boneca, para ajudar outros pequenos que têm medo. A doutora Marina observava com interesse a evolução das meninas. Vocês estão pensando em quando crescerem. As gêmeas trocaram seu olhar característico antes de Sofia responder. A gente pode ser o que quiser agora, né? Exatamente, a terapeuta sorriu. O que mais vocês gostariam de ser? Laura, que geralmente era mais reservada, surpreendeu a todos. Eu quero escrever histórias, mas histórias felizes, com finais bonitos. E eu quero pintar, Sofia complementou. Fazer quadros coloridos para alegrar as pessoas. Do lado de fora da sala, onde aguardava como sempre, Rafael escutava a conversa com os olhos marejados. Era a primeira vez que ouvia suas filhas falando sobre o futuro com esperança e entusiasmo. Na escola, as mudanças também eram notáveis. Dona Marta havia chamado Rafael para compartilhar as observações dos professores. Elas estão começando a interagir com outras crianças, a diretora explicou, mostrando fotos das meninas no pátio. Especialmente na hora do intervalo, quando estão na biblioteca. Nas fotos, Laura e Sofia apareciam sentadas com outras duas meninas, todas inclinadas sobre um livro de histórias. Seus rostos demonstravam interesse e até mesmo alguns sorrisos. Maria e Alice, as meninas com quem elas estão se aproximando, também são gêmeas. Dona Marta continuou. Acho que isso criou uma conexão natural. Elas mencionaram essas meninas em casa, Rafael comentou. Perguntaram se podiam convidá-las para ler juntas algum dia. Seria excelente para o desenvolvimento social delas. Maria e Alice são alunas muito doces e compreensivas. Os pais delas são professores universitários e muito conscientes da situação especial de Laura e Sofia. Rafael refletiu sobre a sugestão. As filhas nunca haviam tido a oportunidade de fazer amizades verdadeiras antes. Todas suas interações eram controladas e roteirizadas por Beatriz. Talvez possamos organizar um encontro aqui na biblioteca da escola primeiro, Dona Marta sugeriu. Um ambiente familiar e seguro para elas. Vou conversar com as meninas sobre isso, Rafael concordou.
Naquela tarde, durante o lanche, Rafael introduziu o assunto casualmente. Ouvi dizer que vocês fizeram novas amigas na escola. Laura e Sofia pararam de comer seus sanduíches, trocando olhares. Maria e Alice são legais, Sofia comentou timidamente. Elas também são gêmeas e gostam de livros. E elas nunca. Pedem pra gente fingir ser outras pessoas, Laura acrescentou, sua voz baixa, mas firme. Rafael sentiu seu coração apertar e expandir ao mesmo tempo. Que tal se convidássemos elas para ler juntas na biblioteca da escola algum dia? Os olhos das meninas se iluminaram, mas logo Sofia franziu a testa. E se elas perguntarem sobre antes? Vocês não precisam contar nada que não queiram, Rafael assegurou. Podem simplesmente ser Laura e Sofia, duas meninas que adoram livros e têm duas novas amigas. Podemos pensar? Laura pediu, demonstrando uma nova capacidade de expressar suas necessidades. Claro que podem, meu amor. Não há pressa. Durante o jantar, as meninas conversavam baixinho entre si, sua comunicação silenciosa, de sempre intercalada com palavras sussurradas. Rafael respeitou seu espaço, compreendendo que elas precisavam processar a ideia no seu próprio tempo. Foi apenas na hora de dormir, quando ele terminava de ler a história noturna, que Sofia falou. Pai, a gente quer tentar. Tentar fazer amigas, Laura completou. De verdade. Rafael sorriu ajeitando os cobertores. Tenho muito orgulho de vocês, sabiam? Cada pequeno passo que dão é uma grande vitória. Igual a borboleta do livro? Sofia perguntou. Exatamente. Cada dia suas asas ficam mais fortes. As meninas sorriram, aquele sorriso sincero que aparecia cada vez com mais frequência. Boa noite, pai, disseram em uníssono. Depois de apagar as luzes e deixar a porta entreaberta como elas preferiam, Rafael sentou-se na sala, reflexivo. Suas filhas estavam lentamente, mas seguramente, aprendendo a confiar, a fazer amizades, a sonhar com o futuro. Eram passos pequenos, mas profundamente significativos em sua jornada de cura. A biblioteca da escola Arco-Íris estava especialmente acolhedora naquela tarde. Júlia e a bibliotecária haviam organizado um espaço com almofadas coloridas e uma seleção especial de livros para o primeiro encontro de Laura e Sofia com suas novas amigas. Maria e Alice chegaram primeiro, trazendo consigo um livro que queriam compartilhar. Eram gêmeas como Laura e Sofia, mas com personalidades distintas que se complementavam naturalmente. Maria era mais falante e expressiva, enquanto Alice tinha um jeito mais observador e tranquilo. Quando Laura e Sofia entraram na biblioteca, acompanhadas por Rafael, houve um momento de silêncio tímido. Foi Maria quem quebrou o gelo. Trouxemos nosso livro favorito. É sobre duas irmãs que descobrem um jardim mágico. Os olhos de Sofia brilharam. A gente também tem esse. É um dos primeiros que o pai comprou pra gente. Verdade? Alice sorriu. Qual parte vocês mais gostam? Laura, ainda segurando a mão de Sofia, respondeu baixinho. Quando elas encontram as chaves do jardim e percebem que podem criar seu próprio lugar especial. As quatro meninas sentaram-se nas almofadas, formando um pequeno círculo. Rafael observava discretamente da porta, junto com Júlia e os pais de Maria e Alice. É incrível como crianças têm um jeito especial de se conectar. Amanda, mãe, de Maria e Alice, comentou em voz baixa. Especialmente quando há esse entendimento mútuo que gêmeas compartilham, Carlos, seu marido, acrescentou. Na roda de leitura, as meninas já estavam completamente absortas no livro. Maria lia uma página. Então passava para Sofia, que lia a seguinte. Laura e Alice apontavam detalhes nas ilustrações, comentando as cores e os personagens. Olha só, Júlia sussurrou para Rafael. Elas estão sorrindo, naturalmente. Era verdade. Laura e Sofia não apenas participavam da leitura, mas também sorriam e, ocasionalmente, até riam das observações bem-humoradas de Maria. Não havia tensão em seus ombros. Não havia aquele olhar constante de verificação em direção à porta. Depois do primeiro livro, Alice sugeriu. Que tal se cada uma escolher uma história para compartilhar?
As 4 meninas se espalharam pela biblioteca, cada uma em busca de seu livro especial. Rafael notou como Laura e Sofia, embora ainda próximas, não sentiam mais necessidade de estar constantemente de mãos dadas. Sofia retornou com o livro da borboleta, sua história favorita. Laura escolheu um sobre uma menina que pintava seus sonhos. Maria trouxe uma aventura sobre exploradoras corajosas e Alice selecionou uma história sobre amizade entre diferentes animais da floresta. Podemos fazer isso mais vezes? Maria perguntou quando terminaram de ler todos os livros. Sim, Sofia respondeu imediatamente, surpreendendo a todos com seu entusiasmo. Podemos fazer um clube do livro. Que ideia maravilhosa! Júlia interferiu gentilmente. O que acham? De se encontrarem uma vez por semana para compartilhar histórias? Laura, que estivera quieta por um momento, acrescentou. E também podemos desenhar as histórias que lemos. Como um diário de leitura, Alice sugeriu, seus olhos brilhando. Isso, Laura sorriu, com cores e tudo. Os adultos trocaram olhares, emocionados. O encontro havia superado todas as expectativas. Não apenas Laura e Sofia estavam interagindo naturalmente, mas também fazendo planos para o futuro, algo que teria sido impensável algumas semanas atrás. Quando chegou a hora de ir embora, Maria e Alice se despediram com abraços espontâneos. Laura e Sofia, embora um pouco surpresas com o gesto, retribuíram timidamente. Até semana que vem, Maria acenou. Não esqueçam de trazer seus diários de desenho. Alice lembrou. No carro voltando para casa, Laura e Sofia estavam mais falantes do que o normal. Pai, Sofia chamou, podemos comprar cadernos novos para nossos desenhos? E lápis de cor, Laura acrescentou. Daqueles com muitas cores diferentes? Claro que podem, minhas pequenas. Rafael sorriu, olhando pelo retrovisor. Podemos passar na papelaria agora mesmo. E sabe o que mais? Sofia continuou, sua voz cheia de uma animação nova. Maria e Alice disseram que também gostam de pintar. Talvez elas possam pintar com a gente na aula de arte algum dia, Laura sugeriu. Rafael sentia seu coração transbordar de alegria. Suas filhas não estavam apenas fazendo amigas, estavam aprendendo a confiar, a se expressar, a sonhar. Cada sorriso espontâneo, cada palavra entusiasmada, cada plano para o futuro, era uma pequena vitória sobre o passado sombrio que ficava cada vez mais distante. O dia da audiência final havia chegado. O fórum estava movimentado naquela manhã, mas a sala especial designada pela juíza Torres mantinha um ambiente protegido e acolhedor. Laura e Sofia, vestindo vestidos floridos escolhidos por elas mesmas, sentavam-se entre Rafael e Carolina. Lembrem-se, Carolina explicou gentilmente às meninas. Vocês só precisam ser sinceras. A juíza quer ouvir vocês, mas não há pressão. Podem usar o tempo que precisarem. A doutora Marina, presente como apoio psicológico, acrescentou. E se em algum momento ficarem desconfortáveis, podem dizer. Não há problema em fazer uma pausa. As meninas assentiram, segurando as mãos uma da outra. Estavam nervosas, mas havia uma nova força em seus olhares, a força de quem começava a acreditar em sua própria voz. A juíza Torres entrou na sala vestindo sua toga, mas seu semblante era gentil. Ela havia insistido em uma abordagem mais informal para esta audiência final, pensando no bem-estar das crianças. Bom dia, Laura e Sofia. Ela sorriu, sentando-se próxima a elas. Vocês se lembram de mim? Sim, senhora, responderam em uníssono. Ótimo, hoje vamos apenas conversar um pouco. Vocês podem me contar como têm sido esses últimos meses? Sofia olhou para Laura, que assentiu levemente, seu código silencioso de sempre. Foi Sofia quem começou. Agora a gente pode ser a gente mesma. E como é ser vocês mesmas? A juíza perguntou suavemente. É poder ler histórias felizes, Laura continuou, e fazer amigos de verdade. Maria e Alice, Sofia acrescentou com um pequeno sorriso. Elas são nossas amigas da escola. A juíza Torres fez algumas anotações. E como é na escola? Tem a professora Júlia, Laura explicou. Ela deixa a gente pintar o que a gente sente. E não precisa fingir, Sofia completou. Pode ser.
Tristeza, alegria, tudo é permitido. A conversa continuou com as meninas gradualmente se abrindo mais. Falaram sobre seus desenhos, sobre as sessões com a doutora Marina, sobre como era dormir sem medo e acordar naturalmente, sem o peso das transmissões forçadas. E como é morar com o pai de vocês? As gêmeas trocaram olhares antes de Laura responder. Ele nunca nos abandonou. A gente descobriu que era mentira. Ele nos achou, Sofia acrescentou. E agora temos um quarto com cortinas azuis e livros de verdade. A juíza sorriu gentilmente. E vocês se sentem seguras? Sim, responderam juntas e pela primeira vez suas vozes soaram completamente firmes. Tem mais uma coisa que precisamos conversar. A juíza continuou com delicadeza. Sobre a mãe de vocês. As meninas ficaram tensas por um momento, mas não se encolheram como antes. Ela quer ver vocês, a juíza explicou. O que vocês pensam sobre isso? Houve um momento de silêncio. Laura e Sofia se comunicaram através de olhares, como sempre faziam em momentos importantes. Foi Laura quem falou primeiro, sua voz baixa, mas decidida. Ainda não estamos prontas. Precisamos de mais tempo, Sofia completou. A doutora Marina disse que está tudo bem não estar pronta. A juíza Torres assentiu compreensivamente. Sim, está tudo bem. Vocês têm o direito de decidir quando e se querem esse contato. Rafael, que observava a interação em silêncio, sentia seu coração transbordar de orgulho. Suas filhas não apenas estavam se expressando claramente, mas também demonstrando uma compreensão madura de seus próprios limites e necessidades. Bem, a juíza sorriu. Acho que tenho todas as informações de que precisava. Vocês foram muito corajosas hoje. Quando a juíza se preparava para encerrar a sessão, Sofia levantou timidamente a mão. Sim, querida. Podemos mostrar uma coisa? Com a permissão da juíza, as meninas abriram suas mochilas e retiraram seus diários de desenho. Nas páginas coloridas, haviam registrado sua jornada dos últimos meses. As borboletas livres, o sol brilhante e agora novos elementos, flores, amigos, uma família reunida. Este é nosso diário da verdade, Laura explicou. Sem personagens falsos. Só a gente, Sofia completou. Laura e Sofia de verdade. A juíza Torres examinou os desenhos com atenção e respeito. Cada página contava uma história de recuperação, de redescoberta, de esperança. Era toda a evidência que ela precisava para sua decisão final. 6 meses haviam se passado desde a audiência final. O apartamento de Rafael e as meninas estava decorado para uma ocasião especial. A primeira festa de aniversário que Laura e Sofia teriam com amigos. Maria e Alice haviam chegado cedo para ajudar com os preparativos, e as 4 meninas enchiam balões coloridos enquanto conversavam animadamente. Vocês viram o bolo que o tio Carlos fez? Maria comentou, referindo-se ao seu pai, que havia se revelado um excelente confeiteiro amador. Tem 2 borboletas de açúcar. Azuis como as do seu primeiro desenho, Alice acrescentou, olhando para Sofia. As paredes do apartamento estavam decoradas com pinturas das meninas, não apenas as antigas, que contavam sua jornada de recuperação, mas também novas criações, cheias de cores e alegria. Um mural especial reunia fotos dos últimos meses. As 4 amigas na biblioteca, momentos na escola, tardes de pintura, piqueniques no parque. Rafael observava a movimentação da cozinha, onde preparava os últimos detalhes com Amanda, a mãe, de Maria e Alice, que havia se tornado uma grande amiga e apoiadora da família. É incrível a transformação delas, Amanda comentou, arrumando salgadinhos em uma bandeja. Lembro do primeiro dia na biblioteca, como estavam tímidas. Agora olhe só. De fato, Laura e Sofia riam abertamente, enquanto decoravam a sala com suas amigas. Seus sorrisos, antes tão raros, agora eram frequentes e genuínos. A campainha tocou anunciando a chegada dos primeiros convidados. A doutora Marina, Dona Marta, a professora Júlia e outros amigos que haviam se tornado parte importante dessa nova fase de suas vidas. Feliz aniversário! Todos cantaram quando as meninas abriram a porta. Laura e Sofia receberam os convidados com abraços.
Um gesto que antes lhes causava tanto desconforto, agora vinha naturalmente. Cada pessoa ali representava uma parte importante de sua jornada, de cura. Durante a festa, entre brincadeiras e risadas, Rafael notou suas filhas se dirigindo ao quarto. Seguiu-as discretamente, preocupado que pudessem estar se sentindo sobrecarregadas com tanta atenção. Encontrou-as sentadas em suas camas, olhando para um livro, o primeiro que haviam lido juntos, a história da borboleta que tinha medo de voar. Está tudo bem, minhas pequenas? Sim, pai, Laura sorriu. A gente só queria ver uma coisa. Lembra quando você leu esta história pela primeira vez? Sofia perguntou. Claro que lembro, foi nosso primeiro dia juntos. A gente não entendia direito na época, Laura continuou. Mas agora... Agora a gente é igual à borboleta do final, Sofia completou. Livre para voar. Rafael sentou-se, entre elas como fazia todas as noites na hora da história. E vocês são as borboletas mais corajosas que já conheci. Pai, Laura chamou, sua voz suave, mas segura. A gente queria te contar uma coisa. A gente decidiu escrever nossa própria história, Sofia explicou. Não as histórias tristes de antes, mas a nossa história verdadeira, Laura completou, para ajudar outras crianças que têm medo de voar. Rafael sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Isso é muito especial, minhas pequenas, muito especial mesmo. A professora Júlia vai ajudar a gente, Sofia contou. E a Maria e a Alice vão fazer os desenhos com a gente. Vai ser um livro de verdade, Laura sorriu, com um final feliz. Do lado de fora do quarto, vozes alegres chamavam pelas aniversariantes. Era a hora do bolo. Vamos! Rafael estendeu as mãos para suas filhas. Laura e Sofia guardaram o livro da borboleta cuidadosamente na estante e correram para a sala, onde seus amigos as esperavam. O bolo, decorado com as 2 borboletas azuis, brilhava com as 8 velinhas acesas. Enquanto todos cantavam parabéns, Rafael observava suas filhas, não mais 2 pequenas